De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e, claro, com a gente também lá para reforço de fundações, fone 33040334. A gente fica aqui conversando no intervalo sobre esse assunto, é muito interessante porque a gente volta rindo, né, doutor? Imaginando aqui algumas situações. Mas todo mundo tem uma história para contar, né, Magrão? Todo mundo tem uma história para contar quando o assunto é isso é muito bacana. Só que ninguém gosta de falar, né, abertamente. É tudo meio que o amigo, o primo teve problema e tal, mas eu acho que esse programa é válido para isso, para que você, para a gente desmistificar algumas coisas, né, e dizer o seguinte, que a disfunção erétil é uma realidade, né, para todo homem em algum tempo da vida, para uns antes, outros depois, uns mais, outros menos, né, mas que está muito relacionado à mente, né, à ansiedade, até a visualização real, né, de um relacionamento. Você precisa mudar muitas vezes o foco, conforme o doutor bem colocou aqui, a participação da parceira, enfim. E às vezes respeitar também, porque em algumas situações a parceira não quer nunca, né, doutor? E o dia que quer, o cara não vai. Exatamente, Porque o cara fala assim, poxa, eu tenho que aproveitar esse momento. E aí? É outro momento que dá ansiedade também, né? Exato, né? E a gente, nós que somos homens, né, que eu estou na faixa de etária aí de 50 anos, acima, mas a gente começa a perceber a mudança do nosso corpo, né? E aí você não quer perder tempo mais. Só que a tua velocidade não é a velocidade da parceira. Tá? A tua necessidade de provar que você quer usufruir mais disso que vai acabar amanhã, entendeu? Só que a parceira não acompanha. Às vezes já acabou, né? Ou já apagou, né? Ou, entendeu? Está guardando a energia para o segundo tempo, sei lá. Mas é isso aí. A parceira, às vezes, não acompanha, né? Porque o homem tem medo que isso vai acabar. E vai acabar mesmo, né? A sexualidade acaba para todos, né? Talvez não acaba assim definitivamente, mas acaba aquela frequência que ele tinha. Antigamente ele fazia todo dia, depois começa a fazer 3 vezes por semana, depois 2, depois uma vez cada 15 dias, depois uma vez por mês, outra cada 60 dias, e assim vai. Então, não estou falando que acaba definitivamente, mas vai acabar a frequência, que aquela frequência que era constante de 2, de 3 por semana, começa os intervalos aumentarem, né? E aí que tá, para o homem é um pesadelo isso ainda, tá? Eu confesso isso, que eu percebo e percebo comigo também. Tem que saber ter equilíbrio nisso aí, né? Porque a gente vai envelhecendo, vai vendo as transformações do nosso corpo, né? E vai vendo que os desejos vão diminuindo. Né? Faz parte. E eu imagino que a conversa é sempre a mesma, né? Quando o indivíduo vai falar com a companheira, ela fala assim, mas ninguém é assim. Né? Mas aí que tá. Ninguém quer desse jeito como você toda hora. Mas não é. Eu acredito hoje, pela experiência que eu tenho de sexualidade, que o homem, ele quando ele vai chegando aos 50 anos, aí ele vai procurando outras parceiras, principalmente vai sendo casamento, ele vai procurando a mais novinha. Esses homens, às vezes, que não entendem o que é sexualidade, né? Em vez de ele criar uma situação, entendeu, melhor com a parceira, ele fica procurando outra coisa onde ele se estrepa todo aí na parte de relacionamento, né? Então eu acho assim, que em vez de você fantasiar, criar umas fantasias com a sua esposa, é lógico, a esposa também tem que ajudar, né? Porque às vezes a maioria das esposas não quer ajudar. E aí vem aqueles casamentos, né? Aqueles casamentos por conveniência, aqueles casamentos que um não quer investir no outro, aí fica meio complicado. Mas a maioria da sexualidade tem que ter uma entrega dos dois, senão não vai, viu, Marcos? Ou ele tem disfunção, ou ela vai ter disfunção, né? Ou os dois vão ter disfunções. Ou os dois, né? É muito interessante, viu? Doutor, e agora a gente falando um pouco da questão do idoso, né? Isso muda um pouco? E como é que a gente classifica dos 60 para cima? Como é que é isso? Não, eu sempre falo, cada um tem sua faixa, né? Eu conheço pessoas que vivem como idoso com 50 anos, né?
que não quer sexualidade de jeito nenhum, né? Porque todos os pacientes que vai no meu consultório, eu tento também tentar provocar alguma situação na parte da sexualidade. Se ele deseja melhorar a qualidade da sexualidade dele ou não, né? E infelizmente eu ouço muitos que não quer melhorar a qualidade da sexualidade dele. Então, hoje, tem muitas pessoas que envelhecem da parte sexual com 40, com 50, com 60 anos. E tem outros que envelhecem depois dos 70 anos. É muito difícil, né? É questão cultural, é questão educacional, entendeu? É questão de predisposições, né? Tem pessoas que têm um pai que gosta mais, que, sei lá, é a questão mais cultural e educacional, eu acho. O doutor, e aí, por exemplo, para a gente entender, né, principalmente o idoso que tem aí uma vida um pouco mais ativa, sexualmente falando, você mencionou essa questão daqueles que muitas vezes saem de um relacionamento e acabam tendo um relacionamento com mulheres mais novas, né? E aí eles... normalmente e fisiologicamente a tendência é todos nós termos a disfunção em um momento, né? E até mesmo por conta dessa dificuldade aí do sangue chegar até... É isso? É isso aí. Porque, na realidade, o idoso, ele tem umas comorbidades, né? Ele tem as doenças associadas, né? O idoso, ele tem o diabetes, ou ele tem hipertensão, ou ele tem, entendeu, uma doença arteriosclerose. Então, tem várias associações. Aí, aquela droga que você falou que fazia um bem, que tem ereção numa boa, ele não vai funcionar para ele. Tá? E não vai funcionar para ele. Aí entra, né? Pode entrar as próteses penianas ou pode entrar associações de droga, né? Porque eu sempre falo, o idoso ele não tem só a disfunção orgânica pelo diabetes, pela hipertensão, pela arteriosclerose dele. Ele vai ter, além dessas doenças, tá? Ele vai ter a medicação que dá disfunção sexual. Tá? E ele vai ter também a ansiedade, que não está dando nada certo. Então, é um conjunto de fatores que vai provocar a disfunção sexual dele. Não é apenas o diabético, não é só apenas a hipertensão, mas também os remédios, entendeu? Associados com a parte da ansiedade e da insegurança dele. Doutor, e a gente já ouviu falar aí que existem alguns casos que são utilizados próteses, né? As próteses, elas são uma alternativa também? Em que momento? Olha, eu sempre falo, a prótese peniana, ela tem uma indicação precisa. Naquele paciente que faz uma cirurgia, principalmente uma prostaté radical, que corta os nervos, tá? Ou então ele tem múltiplas associações de doenças crônicas e que acrescentar mais um remédio vai fazer mal para ele, tá? Os nitratos e os nitritos que ele toma, e se ele gosta de relação sexual, eu acho que encaixa nesse perfil, nesse paciente. Então, são os pacientes que têm a destruição dos nervos na cirurgia da prostatectomia radical, nos pacientes que faz radioterapia também, que tem a destruição dos nervos, tá? E nesses pacientes que tem muitas comorbidades, que está tomando muitos remédios e que mais não vai mudar, que vai dificultar a vida dele. Eu acho que esses pacientes são pacientes selecionados que a gente realmente escolhe para colocar prótese peniana, né? Eu sempre falo, paciente que coloca prótese peniana, para ele realmente se sentir bem com aquela prótese peniana, realmente ele tem que gostar da sexualidade mesmo, né? Ele mesmo que não é a mesma coisa, né? Mesmo ele não tendo sexualidade, Marco, ele tem que gostar muito da sexualidade, entendeu? Ele tem que, olha, doutor, eu não tenho ereção, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu me desenvolvo isso, eu desenvolvo aquilo, eu gosto demais, doutor, tal. Esse encaixa bem a prótese peniana, mas aquele que só vai querer a prótese peniana para mostrar que é macho, esse não vai dar certo a prótese. Logo ele vai estar pedindo para tirar. Doutor? Já aconteceu várias, Marcos. Que coisa! Então tá aí, ó, mais uma interessante a gente saber, né? E aí, esse é um caso realmente, mas esses são os casos mais extremos, né, doutor? São casos extremos, mas acontece, né? São pacientes... Hoje, o carimbo de ser macho ainda prevalece, né? E às vezes você usa uma prótese para apenas falar que é macho, né?
Então, são pacientes realmente difíceis, mas pacientes realmente com uma alteração psicológica importante, né? E usa aquele instrumento para mostrar que é macho apenas. E como é que está a procura por ajuda, doutor, nesses casos, para disfunção? Olha, mudou muito a questão da disfunção sexual. E o perfil, né, das pessoas que procuram? Marcos, tem de tudo. Tem de tudo. Eu chego no meu consultório, eu penso que uma coisa é disfunção sexual. Antigamente entrava o paciente cabisbaixo só, né? Mas hoje entra de tudo. Entra moços, entra homens de 30 a 40 anos, de 50 anos, de 60, de 70. Eu já tive homem com 80 anos procurando. Não diga. E por questão de disfunção? Disfunção sexual. O cara com 80... Está reclamando? Não, ainda tem muito homem de 80 querendo ter função sexual estabelecida, né? Mas isso, até é legal falar de um exemplo como esse, por exemplo, aos 80 anos, isso geralmente o indivíduo, por conta de manter o carimbo de macho ou por ter uma ligação forte com a sexualidade? Tem uma ligação forte com a sexualidade. Ele perdeu, mas hoje ele vê que existe uma luz no final do túnel, que ele quer resgatar novamente. Entendeu? Muito bom. Tem muito isso ainda. Tá? E é importante, então, por isso que acaba sendo, né, hoje, quando o urologista vai tratar dessas coisas, tem que ter uma linha de psicologia muito forte, né? Tem que estar atento a essas questões. Né? A gente tem que entender muito bem o homem, né? E a sexualidade do homem. Porque se você só dá o remedinho, você não vai conseguir estabelecer a sexualidade dele mais. Entendeu? Porque ele não perdeu apenas a sexualidade, ele perdeu a confiança, né? Ele perdeu a esperança, né? Ele está totalmente conturbado, né? Porque não é só o remedinho que vai funcionar. Ele pode ser que o remédio dê uma melhorada nele, mas lá para frente ele vai ser um paciente com disfunção sexual definitiva. Tá? Então, por isso a importância de você procurar ajuda o quanto antes. A gente está caminhando aqui para o final do programa, doutor, mas eu quero te agradecer. Mas antes de finalizar, quero que você passe aí uma mensagem final para o nosso telespectador, para quem realmente acompanhou, para quem ligou agora, de repente perdeu, pode acompanhar a reprise, mas é importante buscar ajuda porque dá para fazer muito bem, né, doutor? Olha, eu acho que a sexualidade hoje é uma luz, é uma esperança hoje o tratamento da sexualidade. Hoje, o homem assexuado é o homem que não quer tratamento, tá? Porque hoje nós temos muitas ferramentas para a gente tratar a sexualidade. E só hoje quem tem disfunção, quem realmente não procurar tratamento. Então eu agradeço a todos, tá? E não deixa cronificar uma situação que pode ser resolvida com uma coisa bem simples, tá? Cronificando, o tratamento é mais complicado, mais difícil e as coisas vão, entendeu? Você vai sofrer mais com essa dificuldade cronificada. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela presença. Foi uma honra recebê-lo. Espero recebê-lo numa outra oportunidade aqui. Marcos, eu agradeço a todos. Eu só queria dizer uma coisa, tomara que essa entrevista acrescenta muito na parte da sexualidade dos casais. E muito obrigado a todos. Obrigado. Dr. Valdir Marim, médico urologista, o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão. Você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, falamos sobre disfunção sexual, vale muito a pena você conferir a reprise aí. A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente volta com mais um tema sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano, Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Kleinschmidt e Lapa Reforço de Fundações, fone 33040334, fim das trincas e rachaduras, Reforço de Fundações. Reprise nesta quinta-feira, às 8 da manhã e também você pode conferir pelo Facebook. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética.
e Unimed. Esse é o plano.